seja o coração dessa igreja, né? A igreja que pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque verdadeiramente estamos com saudade e queremos encontrar com o Senhor. Hoje nós temos a ceia, e eu vou estar pregando exatamente no texto da ceia, e eu quero que você abra então a sua Bíblia lá em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O texto que nós geralmente lemos para estarmos celebrando a ceia, nós vamos estar lendo aqui nesse momento, e o Senhor vai falar com você, como já falou comigo, e vai falar com você também nesse texto, nessa noite. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, 1 aos Coríntios 11, 23. Vamos estar lendo no versículo 21 em diante. 1 Coríntios 11, 21. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, igreja? Quem está preparado para tomar a ceia do Senhor nessa noite? Irmãos, eu quero nessa noite falar com os irmãos sobre a mesa. Toda ceia tem que ter uma mesa, né? E nós temos aqui a nossa mesa, né, posta. Estão aqui os elementos da ceia. E o que representa a mesa na ceia? O que era a mesa na cultura judaica? O que representava a mesa para os judeus? Irmãos, a mesa era um ponto de encontro para celebrar o amor em muitos momentos, porque era diante de uma mesa que os pais muitas vezes se reuniam para dar em casamento ou firmar um compromisso de casamento entre seus filhos. A mesa era um encontro de celebração e de vitória, porque muitas vezes quando o povo vencia, era diante de uma mesa que eles celebravam, e as mesas eram muito grandes, né? Muita gente se reunia em torno das mesas. Hoje as famílias são menores. Nós temos aí hoje um contingenciamento, né, na produção de filhos, né? A produção de filhos aí nesse mundo moderno, ela ficou um pouco mais contingenciada. Na família dos meus pais, por exemplo, o negócio era diferente. O pessoal sempre faz aquela piadinha, né? Às vezes, como o Larson, vou usar uma expressão que o Larson usa, piadinha de tiozão, né? Não tinha televisão naquela época, né? Aí então o povo tinha muito filho, porque não tinha outras coisas para fazer, então vamos fazer filho. Então, na família do meu pai, por exemplo, eram 14. Então, pensa aí, 14 anos, né, gerando filhos. Não é fácil não, hein, irmãos? Na família da minha mãe eram 9. E assim eu conheço outras famílias também que eram muito numerosas. E para reunir esse povo, tinha uma mesa lá, né?
pelo menos a cultura assim, dos meus pais, eles valorizavam muito essa questão de mesa grande, tem que ter mesa grande, né? E tinham lá suas mesas grandes. Então a mesa também era um lugar onde se celebrava os encontros de paz, em que os reis de nações diferentes se encontravam diante de uma mesa para ali dizer: ó, acabou a guerra, nós vamos ficar em paz. Então ali servia-se um banquete e ali se fazia uma aliança de paz diante de uma mesa, né? Irmãos, e o Senhor Jesus, antes dele ir para o Getsemane, antes dele ir para a cruz, ele se assentou numa mesa com seus discípulos, e ali ele se reuniu com eles, e ali o Senhor Jesus fez uma aliança de salvação, de cura e de libertação com seus discípulos diante da mesa. E a mesa, irmãos, passou a ser parte integrante, como parte da ceia do Senhor, parte integrante da aliança de salvação que o Senhor Jesus fez com toda a sua igreja na cruz do Calvário. E os elementos da mesa, o pão e o cálice, passaram a simbolizar, e de forma cerimonial e memorial, vamos dizer assim, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então hoje nós estamos aqui para pensar no que a mesa, em relação à ceia do Senhor, o que a mesa nos lembra. O que a mesa nos lembra? E eu penso, irmãos, que a mesa na ceia, ela nos lembra compromisso. Fala para o seu irmão aí, compromisso. Compromisso é uma palavra forte. Compromisso é uma palavra que tem que voltar a ter valor na vida de muitas pessoas. Compromisso é algo que exige de nós. Quando a gente pensa em compromisso, a gente pensa em algo que exige da nossa vida algo, alguma coisa, né? Então, alguns compromissos, a mesa da ceia, ela nos lembra. E o primeiro compromisso que essa mesa, que está aqui hoje posta e que nós vamos participar dela daqui a pouco, o primeiro compromisso que essa mesa nos lembra é o compromisso, irmãos, de lutarmos diariamente contra o egoísmo para podermos viver em amor. Vou repetir: todos os dias nós somos lembrados que nós temos que lutar contra o egoísmo para que possamos viver o amor de Cristo, para que possamos viver o amor de Deus nas nossas vidas. Porque, irmãos, o ser humano, na sua essência, vamos dizer assim, na sua condição natural de ser humano, corrompido pelo pecado, ele é egoísta. Ele é egoísta. E a gente vê o egoísmo até mesmo naqueles seres pequeninos que são inocentes, que são as crianças, né? Ontem mesmo eu tive o privilégio de participar do aniversário, né? E aí eu levei a Heloísa, netinha, e aí teve um momento da festa que ela me levou lá para fora, e a gente foi no ambiente lá para fora, encontramos um parquinho que estava fora do ambiente da festa, e tinha umas crianças brincando. E aí quando a Heloísa chegou, o menininho falou assim: ela vai pegar o que é nosso, não vamos deixar. Aí eu falei: calma, conhece a sua amiguinha, né, primeiro. Mas ele já foi lá e já catou tudo que era dele, né, porque ele viu alguém chegando e era alguém estranho, né, do seu círculo, e ele quis, naquele momento ali, não vai pegar o que é meu. Então a criança, ela é espontânea, mas está lá. Nós não estamos aqui para julgar a criança, nós estamos apenas dando um exemplo, porque isso que eu estou falando que eu vi na vida de uma criança, nós vemos na vida dos adultos. Muitas vezes o adulto, ele age da mesma maneira: isso aqui é meu, eu não quero compartilhar, eu não quero dividir, eu não quero pegar o que é meu e passar para você. E isso se chama egoísmo. Então aqui nessa igreja, a primeira coisa com a qual o Senhor tratou através do apóstolo Paulo foi com o egoísmo que havia no coração dos crentes dentro da igreja. Ou seja, dentro da igreja tem egoísmo. Fala para o seu irmão aí: dentro da igreja tem egoísmo. O negócio fica feio, né? A gente pensa que tem egoísmo só lá fora, mas dentro da igreja tem egoísmo, né? E tinha. E o que acontecia ali? Qual era a manifestação? Como é que se manifestava esse egoísmo lá? Na hora da ceia. Olha só, na hora da ceia, o apóstolo Paulo, ele relata aqui, quando a gente começa a ler do versículo 21 ao 22, que parece que ele está meio assim, irado com o povo, né? Está corrigindo ali duramente. E fala: vocês que chegam antes, vocês comem tudo, o pão, e os que chegaram depois passa fome, porque não tem mais pão, tem nem um farelo do pão.
e alguns se embriagam, ou seja, tinha irmão que chegava lá e pegava e tornava o caneco, né? Não queria nem saber do outro. O importante é que o meu copo esteja cheio. Se o do irmão está vazio, se o do irmão está com um pouquinho, não me interessa. Meu copo está no cheio, está bom demais. Era esse o pensamento que alguns crentes estavam tendo naquela igreja. Pasmem, né? Na igreja, esse tipo de pensamento estava se manifestando ali na mente e no coração dos crentes, dos filhos de Deus, daqueles que conheciam a Jesus. Irmãos, e aí a gente começa a pensar que amor e egoísmo não podem andar juntos. Aonde o amor reina, o egoísmo não pode reinar. Mas aonde o egoísmo reina, as virtudes do amor não se manifestam. As virtudes do amor ficam impedidas de se manifestarem. Então, irmãos, nós como cristãos temos que constantemente avaliar o quanto de amor e o quanto de egoísmo muitas vezes está se manifestando na nossa vida, nas nossas atitudes. Porque, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: a mesa do Senhor Jesus, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. A mesa do Senhor Jesus, ela não é composta de uma família só. Vou repetir: a mesa do Senhor Jesus, ela não é composta de uma família só, mas de inúmeras famílias, com diferentes características, de diferentes origens, com características diferentes de raça, de etnia, de cor de pele, de classe social, de cultura intelectual. A mesa do Senhor Jesus, ela é composta de pessoas diferentes, com diferentes características, que apesar de todas as diferenças que tem, essas pessoas decidiram caminhar unidas, colocando acima das suas diferenças um princípio só: um princípio da fé em Jesus Cristo. O que une as pessoas em torno da mesa de Jesus não são seus valores pessoais, é a sua fé em Jesus. O que me une a você é Cristo, e o que une você a mim é Cristo em nós. O que une você com o seu irmão que está do seu lado aí é a presença de Cristo em nossas vidas. É o fato de que todos nós que estamos em torno da mesa de Jesus decidimos um dia pela fé eleger Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador das nossas vidas. E decidimos que iríamos viver as virtudes da vida de Cristo na nossa vida. E uma das virtudes da vida de Cristo que se destaca é o amor. É o amor. Aí você vai falar, pastor, o que isso representa? O que isso significa? Significa, irmãos, que de forma direta ou indireta, eu e você em Cristo Jesus assumimos o compromisso de amar, servir e cuidar uns dos outros. Em outras palavras, a sua vida é responsabilidade minha, e a minha vida é responsabilidade sua, por amor a Cristo. Amém, igreja? Por amor a Cristo, eu e você assumimos um compromisso de cuidarmos uns dos outros, de servirmos uns aos outros, de sermos bênção na vida um do outro, de sermos bênção na vida um do outro. E aí, irmãos, aquele que decide viver egoisticamente, por exemplo, na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, dentro da sua casa com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, aquele que decide viver egoisticamente assim, não está honrando o seu lugar à mesa de Cristo. Aquele que decide viver egoisticamente nos seus relacionamentos pessoais, fraternos com seus irmãos de fé na igreja, não está honrando o seu lugar na mesa, não está honrando o seu lugar na mesa de Cristo. Aquele que decide viver lá fora, egoisticamente, quando alguém chega, um necessitado chega e pede para você alguma coisa, e você tem condição de dar, você tem condição de servir, porque Deus te deu essa condição, mas você não faz, você está desonrando, ou não está honrando o seu lugar na mesa de Cristo. Porque o nosso papo hoje, a nossa conversa hoje é sobre o que essa mesa tem que lembrar para nós, em relação a quem nós somos, e em relação ao que nós devemos fazer
porque somos quem somos. Pergunta para o seu irmão assim: você está honrando o seu lugar na mesa? Nós estamos na mesa, irmãos, nós fazemos parte da mesa de Jesus, e nós temos que pensar que nós temos que honrar esse lugar que nos foi dado por graça. É graça. Deus nos deu por graça um lugar na sua mesa. Ele nos acolheu como discípulos, como servos, como filhos e como filhas de Deus. Temos que honrar o lugar na mesa. Mas talvez ainda existe aquele crente cabeça dura que diga assim: pastor, eu entendi isso aí, tudo que o senhor pregou. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu até gostei, mas e se eu quiser viver egoisticamente? Eu tenho esse direito? Tem, irmão, você tem esse direito. Porque, irmãos, até a sua conversão, ela não foi obrigada. Quando você aceitou a Jesus, você aceitou pela fé porque você quis. Tudo que o Senhor espera de você, Ele espera de forma espontânea, como uma expressão de fé e de amor a Ele. Se você quer viver egoisticamente, você pode. Só que você tem que entender o seguinte: todas as decisões e todas as escolhas que você fizer na sua vida, você tem que arcar com as consequências, boas ou ruins, que elas vão trazer para você, dolorosas ou prazerosas, ruins ou não. Então veja bem, se você quer viver egoisticamente, prepare-se, porque você vai ter problemas nos seus relacionamentos pessoais. Você vai ter problemas nos seus relacionamentos pessoais, dentro e fora da sua casa. Por quê, pastor? Porque a pessoa que vive egoisticamente nos seus relacionamentos pessoais, ela sempre passa para outras pessoas que estão à sua volta a sensação de que está faltando da parte dessa pessoa amor, de que está faltando por parte dessa pessoa valorização, de que está faltando por parte dessa pessoa atenção, valorização, amor. Aí o que acontece? As pessoas que vivem nesse relacionamento, sentindo que está faltando amor, faltando valorização, faltando atenção, chega um tempo em que elas desistem do relacionamento, se elas podem desistir, ou o relacionamento fica frio. Irmãos, é bom viver um relacionamento frio com alguém, distante, aonde você não liga para o que o outro está sentindo, o outro também não liga para o que você está sentindo. É bom viver assim, irmãos? Pastor, se eu quiser viver assim, pode? Pode, irmão. Se você acha que é bom, você pode viver. Eu acho horrível. Eu acho horrível viver um relacionamento de aparência, né? Aonde eu passo para todo mundo que eu estou bem, mas por causa do egoísmo, nada está bem. Está tudo maquiado, né? Então, quer viver egoisticamente? Pode, mas você vai ter problema de relacionamento. Os seus relacionamentos não terão qualidade, né? Os seus relacionamentos não terão qualidade em muitos aspectos, porque será um relacionamento distante, frio. Por quê? Porque você permitiu que o egoísmo fizesse parte dele. Isso daí é, vamos dizer assim, a primeira consequência. A segunda consequência de você querer viver egoisticamente é que Deus pode tratar com você. Deus pode tratar com você. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se tornou de Deus. E se você começa a viver de uma maneira que o coração de Deus não está feliz, Deus começa a querer tratar do seu coração. Não porque Deus te odeia, mas porque Ele quer a sua mudança, Ele quer a sua transformação, Ele quer a sua mudança de mente. Aí, irmãos, Deus começa a tratar. Quantos aqui lembram do filho pródigo? Levanta a mão aí. Irmãos, aquele jovem, ele não valorizou o seu pai, ele não valorizou o seu relacionamento familiar. A única coisa que brilhava no coração dele era o dinheiro, a sua herança, os bens materiais. E naquele momento, se você ler lá a parábola, você vai ver que aquele jovem, ele foi egoísta. Ele só pensou nele, ele só pensou no que ele queria, ele só pensou no que ele tinha direito. O que ele fez?
Foi embora, pegou a sua herança e foi embora. O que aconteceu, irmãos? Deus permitiu que ele perdesse tudo. Deus permitiu que ele perdesse tudo. Mas quando ele perdeu tudo, irmãos, ele deu valor ao seu pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Porque o que antes estava brilhando mais na sua vida, Deus tirou. Agora não tinha mais nada. Agora sim, os seus olhos espirituais estavam abertos para que ele pudesse ver o valor do seu pai, para que ele pudesse caminhar em direção àquele pai, para que ele pudesse receber aquele abraço daquele pai, para que ele pudesse amar aquele pai. Querido, eu quero dizer para você, você quer viver egoisticamente? Pode viver, mas de repente Deus pode tirar coisas da sua vida. Deus pode remover valores da sua vida. Deus pode tirar situações da sua vida que talvez você ache importante, mas que é um empecilho para que você ame pessoas, para que você reconheça o valor de pessoas que precisam ser reconhecidas na sua vida. Porque o problema do egoísta é que muitas vezes ele coloca coisas acima de pessoas. E isso, irmãos, é uma coisa que Deus muitas vezes trata com a gente. Fala para o seu irmão aí: pessoas valem mais que coisas. Isso precisa, irmãos, está muito claro para nós. Pessoas sempre valerão mais do que coisas. E hoje nós vivemos num mundo muito materialista. Falar de Jesus, falar do reino de Deus, falar das ruas de ouro, falar do céu, num mundo onde as pessoas vivem porque é material, é até um choque. Porque hoje a igreja está materialista, o mundo está materialista, os crentes estão materialistas, mas nós podemos quebrar isso na nossa vida, amém, irmãos? Nós podemos declarar para nós mesmos que o nosso coração é de Jesus, que o nosso coração pertence ao Senhor, que o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está na eternidade, porque onde estiver o teu coração, ali estará também o seu tesouro. Onde está o seu tesouro? Nessa noite, irmãos, primeiro compromisso que essa mesa nos lembra é o compromisso de que nós temos que lutar contra o egoísmo diariamente para vivermos o amor. O amor precisa ser vivido, praticado, mas se o egoísmo estiver presente, nós não vamos conseguir. Segundo compromisso que essa mesa nos lembra, irmãos, é o compromisso de colocar em prática tudo aquilo que recebemos de Jesus. Irmãos, não adianta a gente receber orientação, não adianta a gente receber palavra, ensinamentos, direcionamentos, se nós não colocamos em prática. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que ele está dizendo? Que o que ele recebeu, ele repassou. Você está repassando o que você tem recebido? Você está repassando o que você tem aprendido com Jesus? Irmãos, Jesus ensinou muitas coisas, eu quero só destacar 3. Jesus nos ensinou sobre a importância de orar, irmãos? Sim ou não? Mateus 26, 41 diz assim, Jesus falando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que, irmãos? Porque a tentação está aí todo dia, e o pecado vem, me chama, e as propostas vêm, me chamam, e o pecado vem e me chama também. E aí? Eu tenho que ser mais amigo de Deus, né, irmãos? Aí eu tenho que ser mais amigo de Deus. Eu tenho que escolher Deus todo dia. Mas, irmãos, para fazer isso, eu tenho que orar. Eu tenho que orar, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho, irmãos, que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque o meu coração é enganoso, o seu também é. Quando eu falo que o meu coração é enganoso, estou falando que é só o meu, estou falando que o seu também é enganoso. E às vezes ele fica frio, às vezes ele fica, irmãos, materialista, às vezes ele fica meio querendo ser mais amigo do mundo. Como é que a gente resolve isso, pastor? Orando, buscando a face de Deus, pedindo perdão, se arrependendo dos nossos pecados, buscando, irmãos. Jesus só conseguiu ir para a cruz e chegar na cruz porque ele parou para orar antes, uma noite inteira. Ele teve que orar para poder chegar ao fim da sua caminhada. Você acha
que para chegar ao fim da sua caminhada, você não vai ter que orar? Vai ter que orar muito, irmãos. Eu e você temos que orar muito. Jesus também nos ensinou sobre o perigo do amor ao dinheiro, irmãos. Sim ou não? Lá em Mateus 19,16 fala do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece os mandamentos? E ele ficou todo felizão da vida, achando que estava tudo resolvido, porque ele conhecia e praticava os mandamentos. Só que Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus sabia, irmãos, qual era o calcanhar de Aquiles daquele jovem. Jesus sabia que ele era um bom cumpridor de regras. Tem muito crente que é um excelente cumpridor de regras. Tem muito crente que é um excelente cumpridor de mandamento. Mas Jesus, ele quer saber quem que a gente ama mais. É aí que a coisa pega. E aí o que aconteceu? No coração daquele jovem, ele amava muito os seus recursos. Jesus falou: vai, dá os seus bens aos pobres, depois vem e me segue e terás um tesouro do céu. Ele falou: o quê? Eu acho que esse cara não é Jesus, não. Irmãos, ele já pulou para trás ali. E o que aconteceu? Ele ficou com seus recursos e deu as costas para Jesus. Você acha que o brilho das coisas materiais, irmãos, você acha que isso é pouca coisa? Tem muito crente fazendo igual aquele jovem. Tem muito crente, irmãos, sendo que nem aquele jovem nos dias de hoje, dando as costas para Jesus por causa de coisas materiais, por causa do brilho das coisas materiais desse mundo. E aí Jesus diz: é mais fácil passar um camelo aonde? No buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Foi nessa passagem que Jesus disse isso. Por quê? Porque quando o nosso amor está no dinheiro, a gente depende do dinheiro, a gente ama o dinheiro, a gente se delicia no dinheiro, a gente quer ser salvo pelo dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido: o dinheiro não tem sangue, só Jesus tem sangue para salvar. Espreme o dinheiro para ver se vai sair sangue dele. Só sai sangue de Jesus, e só o sangue de Jesus te purifica dos seus pecados. Irmãos, aleluia aí, ó, glória, até a criança sabe. Irmãos, Jesus nos ensinou sobre perseverança? Sim, ensinou. Se você vai lá em Mateus 24, por exemplo, que é o sermão escatológico da volta de Jesus e do acontecimento das últimas coisas, você vai ver ali que Jesus, ali do versículo 11 até o 13 para frente, depois você lê na sua casa, Jesus está dizendo assim, ó: virão dias difíceis, o amor de muitos se esfriará, as pessoas se odiarão e trair-se-ão mutuamente, virão falsos cristos, falsos profetas, muitos virão em meu nome, não acrediteis. Aí ponto: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, irmãos, no mundo de perdição, no mundo de falsos profetas, no mundo de amor esfriado, no mundo, irmãos, onde tudo de errado está acontecendo, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: persevera, crente. Persevera na prática do bem, persevera na prática do amor, persevera em perdoar quem te feriu, quem te machucou. Persevera em fazer a vontade de Deus, porque é na sua perseverança que você vai concluir a sua caminhada. Eu vou pegar um pedacinho da pregação do pregador de sexta-feira, porque eu posso, porque o pregador de sexta-feira era eu mesmo. Irmãos, eu falei um pouquinho sobre perseverança na sexta-feira, mais ou menos enfatizando essa questão da perseverança. E eu lembrei os irmãos que estavam aqui na sexta-feira sobre um fato que me chamou muita atenção, que foi o final da corrida de São Silvestre de 2019, aonde, irmãos, a corrida de São Silvestre, mundialmente conhecida, ela também é mundialmente conhecida porque a hegemonia dos quenianos, só dá queniano. E aí, irmãos, em 2019 parecia que ia ser diferente. Surge um atleta de Uganda, o nome dele é Jacob Kipimo, e aquele jovem de 19 anos, ele lidera a corrida, irmãos,
15 quilômetros de corrida, ele chega nos 700 metros finais, todo mundo já estava ovacionando ele, porque nos 700 metros finais, é aquela parte que a multidão está de um lado, a multidão está do outro, e tal, as bandeirinhas, e todo mundo já ali vendo quem vai ganhar. E aquele jovem de Uganda ia ser o primeiro atleta de Uganda a ganhar uma São Silvestre no mundo, né? Nessa era, nesse século. Irmãos, imagina isso. E tinha um queniano atrás dele. E aí nos passos finais ali, irmãos, eu não sei se ele começou a olhar demais para os lados, e o atleta do Quênia perseverou. Irmãos, sabe o que aconteceu? Nos 2 metros finais, o atleta do Quênia passou o atleta de Uganda e ganhou a corrida nos 2 metros finais, com um tempo de 14 minutos e 29 segundos. E o outro fez 14 minutos e 30 segundos. Ele perdeu por 1 milésimo de segundo. Por quê? Porque aquele que perseverou, ganhou. Mas aquele que relaxou, perdeu. O que esse texto quer, o que esse exemplo quer dizer para nós? Quem persevera, ganha. Quem relaxa, perde. Fala para o seu irmão aí, não relaxa, irmão. Irmãos, tem muito crente que está relaxando na sua vida espiritual, está relaxando no seu compromisso com a igreja, está relaxando na sua vida de oração, está relaxando em ler a palavra, está relaxando em participar da escola bíblica dominical, está um crente relaxado. E eu quero dizer para você, querido, relaxado não dá para chegar. Ou você persevera e muda, para poder chegar onde você tem que chegar, porque, irmãos, nós não podemos relaxar. O tempo não é de relaxamento, o tempo é de perseverar, para chegar no final da corrida e alcançar a vitória. Amém, irmãos? Jesus ensinou sobre perseverança, então pratica. Terceiro compromisso, irmãos, eu não vou conseguir terminar todos esses compromissos, mas, irmãos, terceiro compromisso que essa mesa nos fala é o compromisso de celebrarmos a vitória de Cristo em nossas vidas. Quem aí foi salvo por Jesus? Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Eu fui salvo, você também foi salvo. A mesa é um lugar de celebração. Irmãos, quando a gente conquista alguma coisa importante na vida, aonde que a gente pensa em comemorar? Talvez você fale assim, pastor, alugar um salão de festa, vamos para um restaurante, vamos para uma pizzaria, mas geralmente a gente pensa em algum lugar que tem mesa e bebida, sim ou não? Comida, mesa, bebida, né? Bebida de crente pode, né? Bebida de crente é aquela que não tem álcool. Mas, irmãos, seja com bebida ou com comida, tem que ter mesa. Pode ser a mesinha sua, pode ser várias, mas tem mesa na nossa celebração, para celebrar a vitória, para se alegrar, para reconhecer que a gente conseguiu. Irmãos, e a vitória que nós celebramos diante da mesa de Jesus é a vitória que Ele conquistou por nós na cruz. É a vitória que Ele nos deu. E nós temos que celebrar com alegria, nós temos que celebrar com gratidão no coração. Ele venceu por nós, Ele sofreu por nós, mas no final Ele conquistou a vitória por nós. Por isso que a palavra de Deus nos diz, irmãos, e eu gosto muito desse texto, que a gente, na Bíblia, é chamado de cântico de vitória. Aqui no Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: quem é que nos condena? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas em um matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Eu quero dizer para você, querido, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque o vencedor é aquele que, pela sua capacidade, se ele se esforçar muito,
e chegar ao nível máximo do seu esforço, ele pode vencer. O mais que vencedor é aquele que ele pode fazer tudo, ele pode chegar ao nível máximo dos seus esforços, mas nunca conseguirá vencer. Porém, alguém venceu e deu a ele a vitória. Eu e você não poderíamos vencer a morte. Eu e você não poderíamos vencer o pecado. Eu e você não poderíamos vencer Satanás. Mas Jesus foi lá e venceu os três. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e nos deu a vitória. Por isso essa mesa é uma mesa de celebração, é uma mesa de vitória, para mim e para você. Então nós temos que celebrar, porque não é qualquer vitória, irmãos, é a vitória que nos leva para o céu, é a vitória que nos dá uma nova identidade, que nos regenera, que nos transforma em outras pessoas, ou em outra criatura, como diz a palavra de Deus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então eu quero dizer para você, querido, é uma vitória que transforma a gente de dentro para fora, não só transforma o nosso ambiente, mas transforma a nossa vida, amém? O compromisso, irmãos, de celebrarmos a vitória. Irmãos, essa mesa também nos fala do compromisso de rompermos, irmãos, rompermos com o mundo e com o pecado para servirmos a Deus, amém? Quem está na mesa com Jesus é porque deu as costas para o pecado. Quem está na mesa com Jesus é porque deu as costas para o mundo e se comprometeu com Ele e disse: Senhor, eu vou contigo até o fim. Então essa mesa fala de um rompimento que houve entre nós e o pecado, um rompimento que houve entre nós e o mundo, para podermos servir a Deus. E essa mesa, que em muitos lugares é dito a mesa da Santa Ceia, porque é uma ceia santa, é uma ceia do Senhor, ela contrasta com a mesa que está em 1 Coríntios 10, 20 e 21, que é a mesa dos demônios. Então, um capítulo antes, Paulo está falando de mesa, e ele fala assim, no capítulo 20: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui o apóstolo Paulo está corrigindo uns crentes meio aloprados da época, que queriam estar na mesa do Senhor, mas queriam estar no mundo, nas festas mundanas, nos cultos pagãos, aonde eram adorados os deuses dos romanos. E aí eles queriam estar na mesa do Senhor, mas queriam também manter ali aquele compromisso com o politicamente correto. Vamos participar dessa festa porque não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver, irmãos? Tem muita coisa que naquela época eles achavam que não tinha nada a ver, tinha tudo a ver. E hoje nós, muitas vezes, o crente hoje ele está assim, muito flexível, muito aberto às práticas do mundo, e aí que muitas vezes o crente ele acaba participando da mesa do Senhor e da mesa do inimigo. Irmãos, eu conheço muitos pastores que já foram do outro lado, os irmãos sabem disso. Conheço pastores que já trabalhavam com banda, candomblé, bruxaria, satanismo, hoje servem a Deus. Mas irmãos, esses pastores todos fecham numa mesma situação. Crente não pode participar de festa junina, crente não pode ir nesses negócios. Por quê? Porque no mês de junho e de julho, Pedro João e Pedro são celebrados como santos. E na realidade, no misticismo da Umbanda e da Quimbanda, eles são dois Xangôs. Xangô, você já viu essa palavra Xangô? É uma categoria de liderança espiritual. Então tudo que é feito é consagrado a essas duas entidades. Então quando você participa, você está participando de algo que direta ou indiretamente está debaixo de uma consagração.
Aí tem crente que começa a passar mal, tem problema de estômago, doença, dor de cabeça, mal-estar, etc, etc, não sabe o que é, né? Então muitas vezes nós temos que parar para pensar. A mesa nos fala, irmãos, da responsabilidade que temos de definir a quem pertence a nossa fidelidade. A quem pertence a sua fidelidade? A Deus ou ao mundo? A Deus ou a cultura do mundo? Romper com o mundo é romper com o mundo, irmãos. Não existe meio grávida. Você conhece uma pessoa meio grávida? Ou a pessoa está grávida, ou ela não está. Sim ou não, irmãos? Não existe esse negócio de meio crente. Ou você é crente ou você não é. Ou você assumiu um compromisso com Cristo e assumiu o compromisso de renunciar ao mundo, e tudo aquilo que não serve para Deus também não deve servir para você, ou você vive oscilando na sua fidelidade. E a mesa, ela fala de fidelidade. Aonde está a sua fidelidade? Irmãos, o Senhor procura os fiéis da terra, para com eles, Ele está. Se você é fiel, e se você mantém a sua fidelidade a Deus, Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Então nós precisamos avaliar o que esta mesa que está posta diante de nós nos lembra em relação aos compromissos da fé cristã. Porque a fé cristã, ela vai confrontar o egoísmo sempre. A fé cristã, irmãos, ela vai confrontar a infidelidade da nossa vida sempre. Sempre. A fé cristã, ela vai nos confrontar até o fim dos nossos dias. Cabe a nós entender e fazer bom uso dessa confrontação. Se converter de coração ao Senhor, se arrepender se necessário for, mudar os nossos caminhos se necessário for, porque nós temos uma aliança com Jesus e Jesus tem uma aliança com a gente. Ele diz: eis que faço uma nova e eterna aliança. No que? No meu sangue. Então Jesus tem uma aliança de sangue comigo e com você. Ele vai honrar essa aliança. Ele quer saber se você está disposto a fazer o mesmo. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento? Como eu disse, eu não consegui falar tudo, mas eu creio que eu falei o que precisava ser dito. Feche seus olhos neste momento. O Senhor, Ele quer compromisso de cada um de nós.